Olá, Fábio, obrigado. Olá, Luiz. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite. obrigado por ter aceitado o convite. Entrou logo cedo, viu como é que a gente fica aqui falando um monte de coisa antes para as pessoas, né? Tentando dar uma passada geral sobre as notícias do dia. Né, que todo dia tem que dar uma passada geral, porque senão a gente se perde nas contas, né? Infelizmente, né? Os números são assustadores, cara. É muito difícil. Eu sempre lembro que eu fiz logo em março, quando começou a história da pandemia, eu fiz uma live com a Astrid, né, do GNT, Uhum. e eu lembro que a gente estava falando dos números, e nessa época, acho que foi pelo dia 26 de março, a gente tinha 77 mortos no Brasil todo, 77, né? E essa semana, talvez a gente atinja um número assustador de 100 mil mortos no total. Então, é um absurdo e só de comparar, né? Então, você falou a velocidade está, né, levando a uma velocidade assustadora mesmo. E me conta uma coisa. Como é que você entrou na pesquisa da vacina? Conta desde o início para todo mundo entender como é que funciona. A gente está envolvido desde o início da pandemia, porque como a gente é um hospital público, um hospital escola federal, quando foi decretado a pandemia mesmo, os atendimentos seletivos pararam, né? E os atendimentos seletivos pararam e nós fomos recrutados para trabalhar no atendimento de pacientes com síndrome gripal, né? E também com pacientes com Covid confirmado. Então, a gente começou a ser treinado para isso, a estudar sobre a doença, né? Então, a participar do processo. E logo que saiu, então, essa parceria da com a Universidade de Oxford, né? A gente foi informado disso e também para a gente mandar os dados como voluntário de pesquisa, né? Então, a gente logo pegou o e-mail do centro de imunização aqui da universidade e já mandou os dados da gente. Então, eu logo fui um dos primeiros, talvez, a mandar os meus dados para me voluntariar. E é importante a gente participar em todos os aspectos, né, que está sendo uma doença muito devastadora. Então, a gente quer não só estar no tratamento, mas como você deve saber como médico também, que a gente acha importante a prevenção das doenças, né? Então, melhor do que remediar é você prevenir a doença. Então, acho importante a gente participar. Então, com isso, eu me inscrevi, né, como voluntário e fui chamado fui mandado um e-mail de triagem inicial, eu cumpria os critérios de inclusão e depois a gente foi chamado por uma avaliação inicial para iniciar o processo, todo o protocolo de pesquisa da vacina. E conta pra gente, quer dizer, bom, você está trabalhando direto com pacientes com infecção, ou até inicialmente com suspeita, né? E depois confirma ou não, Uhum. desde sempre, né? Desde março, vamos dizer assim, né? Isso. E faz parte desse processo essa avaliação de se você já foi infectado ou não, né? Sim, na primeira visita a gente tem um termo de consentimento em que a gente fica sabendo todas as etapas e dados da vacina, efeitos benéficos, efeitos colaterais, então a gente fica sabendo de tudo isso, a gente preenche um questionário, uma avaliação médica inicial sobre os antecedentes, para saber se a gente não tem nenhum critério de exclusão, e colhe a sorologia para ver se eu não tive contato mesmo com. Então, eu só sou selecionado para receber a vacina se essa sorologia for negativa. Né? Então, a minha sorologia foi negativa, eu não fui contaminado pelo vírus, então por isso eu passei para uma segunda visita, que é onde eu recebi a vacina e passei por todos os testes também, porque a gente tem que colher sangue para ver função renal, função hepática,
toda a avaliação imunológica para acompanhar do processo do estudo, né? Isso é muito legal, porque a gente vem falando aqui sobre pesquisa, a gente conversou antes por telefone, eu te contei, Uhum. e algumas perguntas as pessoas ainda nos fazem. Você já falou do termo de consentimento, né, que é parte fundamental da pesquisa clínica. Algumas pessoas queriam saber na época quem é voluntário, seja para essa vacina, dessa pesquisa ou qualquer outra, né? Quem é voluntário tem suporte médico, tem uma estrutura preparada para você se comunicar, se tiver alguma coisa? Sim, é uma obrigação, é comitê de ética, né, em pesquisa nacional. Então, em qualquer comitê de ética, você tem que, numa hora de uma pesquisa, tem que ter um suporte caso algum efeito colateral ocorra. Então, eles dão todos os números de telefone do centro para a gente avisar caso tenha algum efeito colateral importante. E depois da que eu recebi a visita, já recebi uns três mensagens por WhatsApp perguntando se eu tive algum efeito, se eu fui hospitalizado, quer dizer, me acompanhando mesmo do ponto de vista clínico, né? Depois que eu recebi a vacina. Então, esse suporte todo é dado. E a pergunta que não quer calar: como é que foi receber a vacina? Sentiu alguma coisa? Eu acho que foi muito legal, assim, foi bem animador, até meio que emocionante participar de um processo assim, né? Porque sempre eu estive do outro lado, como pesquisador, como investigador, e eu aplicava o tempo com os pacientes, eu explicava todo o processo e meio que explicava para eles, recebendo, no caso da minha especialidade, pacientes com doença reumática, né? Então, eu trabalhei mais de 8 anos em pesquisa clínica, moléculas, trabalho com pesquisa na universidade, e aí a gente foi do outro lado. Então, é um pouco legal também, porque você está mostrando para os pacientes que você também participa como voluntário, você não está só para passar a medicação, mas a gente também está para se voluntariar para receber uma medicação nova. E também foi bem animador, porque a gente viu que todos os passos da pesquisa clínica, né, protocolos estão sendo seguidos, eles estão com uma estrutura, tanto pessoas quanto uma estrutura física funcionando super bem, então isso foi bem animador. E também quando a gente vê o próprio termo de consentimento, me assusto com o efeito colateral, até porque a gente não se assusta com bula de remédio, né? Então, mas na verdade eu me animei mais ainda para receber a vacina, porque no termo de consentimento também a gente recebe as informações dos resultados da vacina em fases anteriores. Então, os resultados são super positivos, né? Então, a gente ficou mais animado ainda. Então, foi bem animador, bem confiante de que está indo no caminho certo, a pesquisa da vacina, está tudo sendo feito para dar certo os resultados. Aí uma pergunta que já apareceu aqui. Primeiro, é óbvio, já falou que não, mas quero ouvir de você. Você tem medo? Não, não, não tenho medo de vacina, não. Não. Mas porque uma coisa que você é um cara que se cuida, está seguindo os protocolos de segurança direito, porque afinal de contas está lidando na linha de frente há 3 para 4 meses e não se contaminou, né? Aham. Qual a expectativa que você tem? Quer dizer, você vai mudar alguma coisa para ver se você vai se testar? Não, né? Vai continuar seguindo direitinho, né? Não, tem que seguir direito, até porque a gente vê que vários colegas que seguiram, mesmo seguindo todos os passos de usando os EPIs, se contaminaram, e a gente perdeu vários colegas nesse caminho. A gente sabe que só que na universidade, assim, que eu conheci uns 3 ou 4 colegas que faleceram por conta de Covid-19. Então, a gente se cuida, sim, porque apesar de eu saber que não tem nenhum fator de risco, nem diabetes, nem hipertensão, nem doença cardíaca, mas a gente sabe que essa doença também é uma roleta russa, né? Se você tiver
uma predisposição genética a desenvolver uma doença grave, você pode ser um sorteado. Então, a gente tem que continuar se cuidando. E outra coisa é que eu posso ter caído no braço também, que é não vacina Covid, a vacina meningite, né? Então, eu não sei qual vacina que eu recebi. Então, não é por isso que eu vou sair por aí festejando e deixando de usar máscara, ou deixando de higienizar as mãos, deixando de participar de aglomeração, né? E não Sim. faz. Então, a gente é orientado a manter todos os cuidados de proteção que a gente já vinha tomando antes de entrar no protocolo. Isso é importante porque você falou dessa coisa do braço, né? A gente sabe o que é isso, mas explica um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente como é que é essa coisa, né? Você, pesquisador, consegue explicar isso até melhor que eu. Sim, é porque em toda pesquisa você tem que ter um grupo controle para ver se aquela tua intervenção funcionou, né? Porque é a mesma história da... Ai, vamos colocar aqui a cloroquina, né? Que o pessoal fala assim, várias pessoas na minha rua usaram cloroquina e foram bem com Covid-19. Ok, mas você não teve um grupo controle que não usou e que foi bem também. Então, você sempre tem que ter um grupo para controlar aquela intervenção, para saber se realmente aquela intervenção funciona quando comparado com quem não usou, ou com quem usou outro tipo no caso de intervenção. Então, a gente fala em braços de vacina, que são grupos diferentes, usando procedimentos diferentes. Por exemplo, da vacina do Coronavac, que é a vacina chinesa, que o pessoal do Butantan está fazendo, o deles é uma injeção de placebo, ou seja, uma substância que não tem nenhum efeito, mas a pessoa recebe uma injeção e que vai comparar com a vacina chinesa. A gente não. Da vacina de Oxford, ela comparou com a vacina de meningite, né? Até para você saber que as duas são vacinas, podem dar reações também, reações adversas. Então, você compara uma vacina com a outra quanto a reações adversas, quanto a eficácia também, né? Que é o que é mais importante, você produzir anticorpos que são específicos, né? Uma reação celular específica para o vírus, né? Para o SARS-CoV-2. Então, você sempre tem que ter um controle. E é importante o pessoal saber que a partir de agora, quer dizer, a partir do momento que você foi aceito, você passou a ser um número, né? Ninguém mais sabe quem é você. Né? E principalmente nem você, nem ninguém sabe o que você recebeu, né? Só vão saber, só vai se descobrir isso lá na frente, né? Esse protocolo, esse estudo de Oxford, na verdade, eu sou um número, né? A gente nunca identifica o paciente pelo nome, é sempre pelo número, para o paciente ficar protegido né, os seus dados. E esse estudo ele é unicego, Luiz. Ou seja, o paciente não sabe o que recebeu, mas o pesquisador sabe. Ah, tá. Tá? Então, nesse caso, não é duplo cego, onde nem o paciente, nem o voluntário, nem o pesquisador não sabe, só depois que é aberto aquela caixinha onde tem as observações, as informações de cada vacina que receberam. Então, esse daí é unicego, onde eu só não sei o que eu recebi. Né? Então, na verdade, não é considerado uma vacina placebo, como alguém perguntou, porque placebo é aquela substância que é desprovida de qualquer efeito imunológico, qualquer efeito benéfico ou de efeito colateral. No caso, seria uma vacina controle, que é a vacina de meningite, mas não é um placebo especificamente. Me diz uma coisa, esse protocolo é de uma ou de duas doses? É só uma dose que a gente recebe. E essa vacina ela é bem interessante porque ela tem uma tecnologia que não é tão complicada, que é uma partícula da coroa do vírus, né? E ela é colocada dentro de um adenovírus que não provoca doença em humanos. Então, aquele adenovírus só funciona como um veículo para levar aquela partícula do SARS-CoV-2 para o participante, né? Para o indivíduo. É só uma dose que é feita e a gente tem um retorno com 4 semanas, um retorno semana que vem, para escolherem
exame, sorologia e ver realmente, me monitorar quanto a presença de efeitos colaterais e quanto também a exposição, se eu tive exposição com pessoas com, né, com doença sabidamente. E a previsão é o quê? 1 mês, 3 meses, 6 meses? Isso. A primeira avaliação é com 4 semanas, depois 3 meses, 6 meses e com 1 ano. Então, a gente vai ser acompanhado por 1 ano, né? Porque uma resposta importante que a gente vai ter é se essa proteção ela vai ser duradoura, né? Como você falou, a gente precisa saber se vai ser uma proteção duradoura. Todos os estudos têm mostrado que essa proteção no primeiro contato ela é duradoura, porque não só a produção de corpos, mas também uma preparação da imunidade celular ela acontece quando você tem um contato com o vírus, e com isso te protege a longo prazo de uma segunda infecção. O Eugênio tá sempre com a gente aqui. Ele quer saber o seguinte: quem são essas pessoas que estão te monitorando, né? Tá. Toda pesquisa ela é né, levada por médicos, né, que são médicos contratados aqui da universidade. Tem muitos deles que são imunologistas, alergistas e clínicos, né? Então, e também a gente é monitorado por um corpo de enfermagem, de coordenadores de pesquisa, e se a gente precisar, também tem a parte de assistência médica, isso tudo por conta do estudo, né? Então, se tiver alguma intercorrência, se eu tiver algum efeito grave, isso tudo é coberto pela pesquisa, tá? Porque toda pesquisa que envolve um medicamento ou uma molécula nova, eles são obrigados a prestar toda essa assistência caso algum efeito colateral grave. Eu acho importante também comentar, né, Fábio, que além desse pessoal que está envolvido com a pesquisa, enfim, ainda existe, para o Eugênio e para os outros, ainda existe, geralmente, quer dizer, geralmente não, sempre tem um comitê externo, que assim que saírem os primeiros dados agora do primeiro mês, por exemplo, essas pessoas que estão de fora têm acesso. Então, eles vão olhar e vão ver se está tudo sendo feito direitinho. Porque se começar a aparecer qualquer coisa estranha, inclusive uma pesquisa pode ser suspensa, como várias já foram para outras medicações, né? Sim, é por isso que eu acredito que essa pesquisa tenha sido unicego, ou seja, só o voluntário que é cego, para o pesquisador mesmo ficar de olho caso ocorra algum efeito colateral. É bem difícil porque a fase de segurança é a fase 2 de pesquisa clínica, a gente já está na fase 3. Então, geralmente, esses efeitos mais graves, eles são observados na fase de segurança, que é a fase 2. Né? Então, é isso que acontece. E a gente vai ter uma abertura gradativa dos dados, né? Até já teve a primeira abertura, essa publicação no Lancet, que teve mês passado, com os dados da fase 1 e da fase 2, em que a gente já observou todos os efeitos, né, preliminares dessa vacina. Eu vou até vou explicar aqui, vou passar um pouquinho por cima da história. A Mona Lisa perguntou se você vai ser submetido ao vírus. Mona, no caso de uma doença que a gente não tem tratamento conhecido, nenhum comitê de ética no mundo aprovaria uma pesquisa onde eu ia intencionalmente infectar alguém com uma doença que sem tratamento. Isso não seria ético, seria um ato criminoso. Então, por isso que ninguém vai receber o coronavírus. Se alguém, por acaso, algum maluco começar a falar isso, já pode cortar, porque nenhum comitê de ética no mundo inteiro aprovaria uma pesquisa onde você intencionalmente infectaria alguém com um germe que não tem para o qual não tem tratamento. Não, isso não é razoável. Por isso que não. E isso aqui eu estava até conversando com o Fábio antes por telefone. Infelizmente, né? A pesquisa está sendo feita no Brasil porque aqui tem muita gente se infectando. Não foi à toa que eles vieram procurar a gente, não é porque a gente é legal. Eles vieram procurar a gente, como estão na África do Sul, onde a infecção também está sem controle.
como estão em outros países do mundo onde a infecção está mais solta. Porque aí você aumenta a chance de poder testar realmente a vacina. Porque se não está circulando o vírus, não adianta eu dar a vacina, porque vai demorar muito tempo até eu descobrir se alguém foi ou não contaminado. Por outro lado, eu queria que você me falasse isso que você falou para mim antes também, que eu acho muito importante. Além desse fato, né, não basta ter o vírus circulando, que está circulando no mundo inteiro. A pesquisa é feita em locais onde existe estrutura, né? Me conta aí um pouco dessa estrutura de pesquisa clínica que você conhece. Sim, então foi esse o motivo, né? Porque o vírus está circulando bastante aqui e os profissionais de saúde foram escolhidos, né? Claro, não é qualquer profissional de saúde que tinha prioridade, sim aqueles que estavam trabalhando direto com pacientes com Covid, que é no caso da gente aqui na São Paulo, na universidade. Então, você tem que procurar populações que estão expostas ao vírus, né? Não que a gente vá se expor intencionalmente, como você falou, mas também a escolha do Brasil quanto a isso foi porque nós temos centros de pesquisa de excelência, né? A Universidade Federal de São Paulo, Instituto Butantan, Instituto Fiocruz, então todos esses são institutos de pesquisa respeitados mundialmente e por isso que foram escolhidos como centro de pesquisa. Até porque para você existe uma auditoria, né, externa, como você falou, onde auditores externos vêm no centro de pesquisa para ver se está sendo feito dentro de um protocolo. Porque se é visto qualquer desvio, seja na estrutura física quanto na parte atual de profissionais de saúde, você é diferenciado desse centro de pesquisa. Então, eu acredito que esse foi o motivo também de ter trazido a pesquisa para o Brasil. Fui perguntado sobre o número de voluntários. No Brasil, são 5.000 voluntários. Em Oxford, foram 4.000 voluntários. E foi dividido em 2.000 em São Paulo, 1.500 em Salvador e 1.500 no Rio de Janeiro. Tá? E sempre com essa prioridade sobre os profissionais de saúde que estão trabalhando com pacientes com diagnóstico, né? Tem uma colega aí que está também online, a Mara Amélia, que também tomou